Bora! Bora! Ai, ai. Vamos lá! Vamos lá, terça-feira, dia 27 de janeiro. Vamos aqui para a edição de hoje do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Meu nome é Luiz Fernando, né? Para quem não me conhece, grande prazer ter você por aqui. E vamos lá, né, cara? Vamos falar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma boa rodada nessa segunda-feira, né? Semana aí começando muito bem na NBA, né? Alguns joguinhos bem bons. Luka Doncic desfilando o seu basquetebol, né, contra Chicago. A gente teve uma noite de reencontros lá em Boston, né? Holiday e Robert Williams sendo muito ovacionados no The Garden, né? A torcida mostrando todo o seu carinho, né, pelos dois. Jrue Holiday campeão, né, pelo Boston Celtics. O Robert Williams não tava naquele elenco, né, campeão. Tava? Não tava. Robert Williams não foi campeão, mas ele foi finalista. Ele foi finalista em 22. E o Jrue Holiday foi campeão, peça-chave do título de 24. E aí a torcida foi lá, fez a festa, videozinho e tudo, né? Foi uma noite bem legal por lá. Que mais a gente teve ontem? A gente teve Donovan Mitchell jogando pra caralho. De novo, né? O que é rotina, né? Donovan Mitchell carregando o Cavs, rotina, né? Ontem jogou demais contra o Orlando Magic. Cara, a gente teve o atropelo do Hornets pra cima do Sixers, uma coisa impressionante o que o Hornets fez. Tipo, passou o carro sem dó. Sem dó, uma coisa absurda. Teve Minnesota passando o carro no Golden State. Nossa, jogo horroroso do Warriors, né? Nossa senhora. Rapaz do céu. Dolorido, hein? Torcedor do Warriors que assistiu o jogo ontem, te falar, é literalmente um guerreiro, né? Literalmente um warrior. Meu Deus do céu. Perdão pelo trocadilho. Mas enfim, vamos aqui dar uma passada nos jogos de ontem, conversar sobre cada um dos jogos. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Tem notícias sobre New York Knicks, hein? Notícias sobre o mercado do Nicão, comentar sobre isso também. E vambora, né, cara? Roda a vinhetinha. E aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos. Rapidinho, antes, deixa eu só lembrá-los. Importante lembrar vocês, né? Que o canal Switch TV BR é parceiro da Centauro. Amigão. Centauro aí segue firme como parceira do canal. Centauro sempre aí com belíssimos preços pra vocês, ó. É muita promoção, cara. É muita promoção aqui, ó. Witness 8 do LeBron, 44% de desconto. Camisa do Leicudo, 30% de desconto. Boné da Jordan, 22% de desconto. Giannis Immortality, 38% de desconto. Aqui, ó, Luka 77, 11% de desconto. Um dos melhores tênis do momento, né? Tênis de assinatura de basquete. Camisa do Celtão, 38% de desconto. Cara, é muita promoção, é muito preço bom. E é muita variedade de produtos, né? Aqui é só a aba de basquete. Olha a quantidade de abas que tem, a quantidade de opções que tem. Cara, você quer comprar material pra corrida, pra jogar o seu fute, camisa de futebol. Cara, você acha tudo, mano. Roupa pra mulher, pra criança, pra homem, pra tudo, irmão. Pra tudo. Na Centauro você acha tudo e tudo com um preço maravilhoso que pode ser ainda melhor usando o cupom SWISH10. Meu amigo, usando o cupom SWISH10 você garante 10% de desconto a mais. Então vai na Centauro, dá uma olhadinha na vasta variedade de produtos que ela te oferece. E se o produto for vendido e entregue pela Centauro, importante se atentar nisso, você consegue 10% de desconto usando o meu cupom. Então, vá lá, divirta-se. E vambora, né? Vamos aqui começar então. Roda a vinhetinha. E aí na volta a gente já começa a falar sobre os jogos de ontem da NBA. Vai! Beleza, pessoal. Tá na tela. Ih, espera que eu botei na aba errada. Oh, meu Deus do céu. Muito burro, né, cara? É muito burro, meu amigo. Muito burro. Tá aqui, ó. Pô, de brincadeira. Tá de brincadeira. Ó, vamos lá. Começando
com a vitória do Hawks pra cima do Pacers. Vitória por 132-116, né? Grande jogo do nosso mano CJ McCollum. O melhor jogo dele por lá, né? 23 pontos, 8 rebotes, 7 assistências pro McCollum, sendo fundamental pra virada do Hawks, né? O Hawks perdia por 15 ali no meio do terceiro quarto, né? Conseguiu reagir muito por conta do nosso querido CJ, né? Que não é o CJ do GTA, que é o maior CJ da história, é o CJ do GTA, né? Nosso Carl Johnson é o maior. Mas o McCollum tá na briga. O McCollum tá na briga dos maiores CJs da história. Jogou muito bem ontem. O Hawks que meteu 37-24 no quarto período, né? Baita virada, baita reação. Vale também o destaque pro nosso Bison Daniels. 22 pontos, 9 assistências, 5 rebotes para ele. Ele que ontem converteu a sua primeira bola de 3 em meses, né? Acho que a última vez que ele tinha matado uma bola de 3 tinha sido em, cara, novembro talvez. Fazia muito tempo que ele não matava uma de 3. Ontem quebrou o jejum. Alexander Walker também fez um ótimo jogo. 21 pontos para ele com 3 roubos de bola. Jalen Johnson teve uma atuação um pouco mais apagada, mas ainda assim preencheu todo o box score. 15 pontos, 7 rebotes, 6 assistências. Onyeka Okongwu veio para duplo-duplo, 12 pontos e 10 rebotes. Enfim, uma baita reação de Atlanta. A terceira vitória seguida do time. E a 23ª vitória do time na temporada. Já o Indiana Pacers, que teve o Siakam sendo o seu grande destaque, com 26 pontos, 9 rebotes e 3 tocos, sofreu sua 36ª derrota, né? O Pacers que tem 3-20 de campanha como visitante, né? E mesmo assim, venceu o OKC. É foda, né? É foda. Contra o OKC vira leão, Pacers, né? É complicado. Aí na sequência a gente teve um dos grandes atropelos de ontem, que foi o Hornets pra cima dos Sixers, né, cara? Enfrentando um Sixers sem Embiid, o Hornets não teve dó, sapecou 130-93, né, uma dominância absurda, né? A vitória só não foi mais elástica, porque no quarto período o Hornets tirou o pé, e aí o Sixers deu uma diminuída no prejuízo, mas, mano, foi um atropelo absurdo. No segundo e no terceiro quarto, cara, Charlotte combinou pra 81 pontos, mano. Cara, tomou 37 nesses 2 quartos. Cara, foi inacreditável o que Charlotte fez. Charlotte que vem acumulando alguns atropelos nesse mês de janeiro, né? Hornets que nesse mês lidera a liga em net rating, né, em saldo de pontos, lidera a NBA. É um time que venceu 8 dos últimos 13 jogos, e algumas dessas vitórias foram atropelos, né? Teve o de ontem contra o Sixers, meteu 27 contra o Orlando Magic, né, 27 de diferença, 23 pra cima do Denver, 18 pra cima do Lakers, 55 pra cima do Jazz e 27 pra cima do Thunder. Bichão, vai achando que o Hornets tá de bobeira. Vai achando. 5 vitórias por mais de 20 pontos nesse mês, mano. Cara, surreal. Surreal que Charlotte vem fazendo. O time realmente vem se posicionando pra, de fato, brigar por pós-temporada, tá? A diferença de Charlotte pro 10º colocado do leste, se não me engano, são de 3 ou 4 vitórias só. Charlotte tá muito perto da zona de play-in. E se mantiver essa pegada, se mantiver com um time saudável, é questão de tempo, tá? É questão de tempo pra Charlotte entrar no top 10. Ofensivamente, cara, vamos falar a verdade, poucos ataques vêm produzindo tão bem quanto o Charlotte nesse último mês. Poucos, tá? Poucos, não é à toa que o time lidera a liga em saldo de pontos no mês, cara. É impressionante, cara. Esse trio Brandon Miller, LaMelo Ball e Conk Nippel é muito bom, mano. Ontem o LaMelo nem fez um grande jogo, tá? Nem fez um grande jogo. Agora, Brandon Miller, Conk Nippel, o que esses dois estão jogando, cara? Brandon Miller ontem meteu 30 pontos. Imparável, Brandon Miller. Conk Nippel é uma eficiência absurda. E aí você tem outros nomes se destacando. Kalkbrenner, Diabaté,
Né? O próprio Miles Bridges, que vem se valorizando bastante, pensando no trade deadline, é o nome que Charlotte com certeza vai tentar trocar para aumentar a sua profundidade. Fora Sion James, que vem fazendo uma boa temporada, o novato. Enfim, é uma temporada boa, muito boa de Charlotte. O time vem vivendo um momento muito bom. E a questão é ficar saudável, cara. Se Charlotte ficar saudável e conseguir capitalizar bem em cima do Miles Bridges na trade deadline, trocando ele por um pivô um pouquinho, né, um pouquinho melhor na defesa, né, ou por um ala, né, um 3D melhor, cara, a Charlotte briga muito nesse pós-All-Star, viu? Olho no Charlotte no pós-All-Star. Olho no Charlotte no pós-All-Star. É que a galera tem que ficar saudável. Brandon Miller e Lamelo tem que ficar saudáveis. Se eles ficarem saudáveis e Charlotte fizer uma boa deadline, eu acho que esse time pega a pós-temporada. Tem grandes chances de pegar a pós-temporada. Você quer um take? Charlotte hoje joga mais do que o Orlando Magic, que tem 4 vitórias a mais. Joga mais, tá? Magic que ontem perdeu pro Cavaliers 114-98, né? Um jogo assim onde o Cavs, cara, dominou no segundo tempo. Primeiro tempo foi pau a pau. Foi pau a pau. Agora, o segundo tempo do Magic foi uma coisa lamentável. Lamentável. O Magic não competiu no segundo tempo. Não competiu, cara. A verdade é essa. E beleza, você vai falar, pô, Luiz, mas... Ah, velho, o Magic tava sem Franz Wagner. Beleza. O Cavs tava sem Darius Garland, sem DeAndre Hunter, sem Max Strus. Vai usar desfalque como desculpa mesmo? Não tem desculpa, cara. A verdade é que o Magic é um time, mano, medíocrezaço, assim. Medíocrezaço. A campanha reflete perfeitamente o que é o Orlando Magic. É uma campanha medíocre de um time medíocre. E é uma decepção, cara, porque a expectativa em cima desse Magic era muito alta, né, mano? A chegada do Desmond Bane, né, Paolo e Franz Wagner aí começando a temporada saudáveis, pô, era esperado um Magic muito bom. E o que a gente tá vendo é, mano, um time... Cara, um time muito qualquer coisa. Muito qualquer coisa. E aí eu atribuo muito isso ao Jamal Mosley. Eu sei que muitos vão falar do Paulo Banchero e tal, que ele não tá bem. De fato, é uma temporada de altos e baixos do Banchero. Ontem não tem como o que falar dele. Ontem ele jogou pra caralho. Ontem, se o Magic chegou a flertar com a vitória, foi por conta do Banchero. Meteu um 37-10 com 13 de 21 no field goal, cara. Não tem o que falar dele ontem, tá? Mas eu entendo que a temporada em si dele é um pouco de altos e baixos. Mas pra mim, velho, de longe, a maior culpa por essa mediocridade em Orlando é do Mosley, mano. Mano, ele não consegue usar o Desmond Bane, gente. Ele não consegue usar o Desmond Bane. O principal jogador que chegou no time no off-season, ele tá sendo mal usado pelo técnico, velho. Ontem o Bane até fez um bom primeiro tempo, um ótimo primeiro tempo. Mas no segundo tempo ele sumiu. Sumiu. Parou de ser usado, parou de ser envolvido. Entendeu? Então, cara, pra mim, mesmo eu adorando o Jamal Mosley, cara, acho que já deu. Sinceramente, acho que já deu de Jamal Mosley em Orlando. Tá na hora de uma mudança no comando. Porque, cara, esse time tem que jogar mais bola, velho. Não dá. Eu sei que falta arremessador nesse time e tal. Mas, irmão, não dá pro Magic ter uma campanha dessa. Não dá pro Magic não competir no segundo tempo contra o Cleveland Cavaliers, mano. Que beleza. O Cavs vive um momento muito bom, tá? É o melhor momento do Cavs na temporada. O Cavs, com a vitória de ontem, chegou à sua 4ª vitória seguida. 11 nos últimos 15 jogos. O Cavs tá bem. Mas, pô, mano, era um Cavs todo desfalcado, tá ligado? Não dá pra você não competir contra um time como o Cavs. Você sendo o Magic, com o elenco que tem, não dá pra não competir, cara. Pra mim, o trabalho do Mosley já chegou no limite. E se o Magic quiser salvar essa temporada, se quiser ir além de uma primeira rodada, eu acho que tá na hora de pensar em mudança de cargo. Michael Malone tá aí dando sopa. Michael Malone tá dando sopa. Posso falar o nome? Tom Thibodeau. Ah, mas o Thibodeau joga feio. O time do Thibodeau joga feio. É, mas compete
pra caralho. Pra caralho. Vamos lembrar que o Knicks só chegou na final de conferência ano passado por conta do Thibodeau, né? Quem tirou o Knicks do buraco foi o Thibodeau. Claro, a ascensão do Jalen Brunson foi importantíssima e tudo, mas na mão de quem que o Jalen Brunson teve essa ascensão? Né? Na mão de quem o Julius Randle foi All-Star? Então, sinceramente, eu cogitaria seriamente Tom Thibodeau em Orlando, tá? Eu consideraria seriamente. Seriamente. A ver o que vai acontecer por lá. Sobre o Cavs, como eu falei, cara, time desfalcado, mas mesmo assim foi lá, venceu, fez um grande segundo tempo. Donovan Mitchell, cara, inacreditável que o Donovan Mitchell tá jogando. 45 pontos pra ele. Ele é um dos líderes, né, em jogos de 45 pontos nessa temporada. Já são 5 jogos de mais de 40 pontos pra ele. Ontem o Evan Mobley fez um bom jogo, o Jalen Tyson também fez um bom jogo, mas o Mitchell foi o cara. Uma atuação absurda, o que deixa ainda mais escancarado o absurdo que foi ele não ser colocado como titular no leste, no All-Star. Não existe, cara, desculpa. Não existe o Donovan Mitchell não ser titular do All-Star. Não existe. É bizarro. De longe, a maior bizarrice desse All-Star. É mais bizarro o Donovan Mitchell não ser titular do que o LeBron James não ser. Muito mais absurdo. Muito mais absurdo. Surreal. E o Anthony Edwards não ser titular também é bizarro. Mas o Anthony Edwards é mais compreensível do que o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell não tem como justificar. Não tem como, cara. Não tem como. Ele tá jogando demais, cara. E o Cavs finalmente dando resposta, né? Finalmente dando aí um sinal de vida, né? O que é muito bom. Cavs com 28 vitórias na temporada. Magic com a sua 22ª derrota. Aí a gente teve, né, o Celtão recebendo o Blazers no TD Garden, né, reencontrando, né, seus ex-companheiros, né, Holiday e Robert Williams, os dois sendo muito ovacionados pela torcida do Celtics. É um jogo complicado, né, não foi um jogo fácil, né, apesar do Celtics ter começado avassalador, metendo 32-11 no primeiro quarto, o Blazers conseguiu responder, mas no fim, né, Jaylen Brown, Derrick White e o nosso querido Peyton Pritchard resolveram para o Celtão, garantiram a vitória do time por 102-94. Peyton Pritchard com 23 pontos, Jaylen Brown com 20, com 4 roubos de bola, Derrick White com 18 pontinhos, né? Foram os grandes nomes aí da vitória do Celtics. Vale destacar o calouro Amari Williams, tá? Em meio a, né, as ausências ali no garrafão, né? Com o Luka Garza doente, ele acabou recebendo minutos e foi bem. Fez um bom jogo, né? Como defensor primário, ele limitou os jogadores do Blazers a 1 de 9 nos arremessos, né? Inclusive, se você for puxar o retrospecto dele, mesmo sendo uma amostragem muito pequena, porque ele teve poucas oportunidades, cara, ele cede como defensor primário apenas 35,4% para o adversário, cara, o que é um número muito bom. Muito bom. Né? Ele cede apenas 24% de aproveitamento para os adversários próximo à cesta. Então é um menino a se observar. Né? Na época do draft, eu elogiei bastante essa escolha do Celtics. Bastante. E é um pivô que ofensivamente tem ferramentas que, se bem exploradas, cara, ele pode se tornar um pivô muito interessante, tá? Muito interessante. Inclusive ontem jogou mais do que o Neemias Quetá. Jogou bem mais do que o Quetá. Então, olho nesse menino. Essa classe de novatos do Celtics, cara, daqui um tempinho, a gente vai olhar com muito mais carinho, tá? Amari Williams, Hugo Gonzalez. Daqui uns 3 aninhos, você vai ver. Não durmam nesses novatos do Celtics, tá? Eles são muito bons. São muito bons. E o Mazzulla tá sabendo maturar a molecada. Olho neles. Pelo lado do Blazers, destaque para o Toumani Camara, 18 pontinhos para ele. Caleb Love também fez um bom jogo, mas acabou não sendo suficiente. Sobre Drew Holiday, antes que eu me esqueça, saiu hoje um report falando sobre o interesse do nosso Nicão, né? Nosso querido Nicão
está interessado no Holiday. Holiday! Está interessado no Holiday. Informação do Mark Stein. Deixa eu pegar aqui, ó. Postzinho do Pisou na Linha, né? Que deu uma resumida no relatório do Mark Stein. O que é falado no relatório? Inclusive, salve o Pisou na Linha. Tamo junto. Trabalho excelente do mano. O New York Knicks está interessado em obter Jrue Holiday do Portland Trail Blazers. Há 2 motivos centrais para isso. Primeiro, tornar a franquia ainda mais atrativa para Giannis Antetokounmpo. Olha a armadilha. Olha a armadilha de veludo que o Knicks está montando pro Giannis. Tornar a franquia ainda mais atrativa para Giannis com seu ex-companheiro chegando. Ou seja, o plano do Knicks seria: traz o Holiday, que é um cara que o Giannis gosta, foi campeão junto com ele. Que aí você usa o Holiday como isca pro Giannis. Do tipo, Giannis, você quer jogar com o Holiday de novo? Aqui, ó. Vem cá. Giannis. Olha o Holiday aqui, ó. Vem cá, vem cá. Giannis. Esse é o plano. E o segundo motivo é: o Knicks gosta do Holiday há muito tempo e o considera como um complemento quase perfeito para Jalen Brunson. O que é verdade, né? Se bem que... Quem seria melhor hoje pro Knicks? O Hart ou o Jrue Holiday? Pra jogar junto com o Brunson como titular. O Holiday é mais jogador. Mas é que o Hart, ele tem... Ele entrega uma intensidade que talvez o Holiday não entregue hoje mais, né? Mas sem dúvida alguma, acho que o Holiday, ele seria... Cara, ele encaixaria bem nesse time do Knicks. O Knicks precisa de mais defesa, né? A defesa vem sendo um grande problema. E o Holiday, mesmo mais velho, ainda entrega uma defesa muito grande. E é um cara vencedor pra caralho, então... Eu acho que o Holiday seria um baita reforço. Um baita reforço. E aí o relatório segue, falando que em meio a isso, os rumores de Karl Anthony Towns seguem aumentando. Executivos rivais da NBA acreditam que o New York Knicks fez um grande esforço nos bastidores para declarar que não quer trocar Cat. No entanto, ao redor da liga, executivos acreditam que apesar de não estar sendo oferecido ao redor da liga, a oferta certa tiraria Towns do Knicks. Cara, sinceramente, eu acho que o Towns tá fazendo hora extra no Knicks, tá? Sinceramente. Eu acho que é questão de tempo pra ele ser trocado. E eu acho que ele vai ser envolvido na troca do Giannis. Tá? Se o Giannis for trocado nessa temporada, o que vem ganhando bastante força, né, depois da lesão dele, né, no último jogo, eu acho que ele... Se ele for trocado, ele vai ser trocado pro Knicks. Assim, é o destino que mais faz sentido, considerando mercado, competição, ele continuar no leste. Eu não acho que o Giannis vai sair do leste, tá? Eu já falei aqui que pra ele é muito mais inteligente ficar no leste do que ir pro oeste. Porque no leste, além dele ser rei do leste, o caminho pras finais é muito mais tranquilo do que no oeste. Ah, Luiz, você tá falando que o Giannis é covarde, não quer ir pro oeste com medo da competição? Não, é decisão inteligente. É uma decisão inteligente. E outra, Nova York, né, bichão? Porra. Ficar no leste e ir pro Knicks é disparado o melhor dos mundos pro Giannis. Porque você fica numa conferência onde você reina, vai pra um time muito forte, que é o time do Knicks, num puto elenco, vai pra um mercado gigantesco, onde ele vai ser de longe o maior nome de Nova York no esporte, mas de longe o maior nome. Então, cara, é o que mais faz sentido. E é o time que tem ativos pra fazer a troca acontecer. Entendeu? Então, eu acho que o Towns ele vai ser trocado e eu acho que ele vai ser trocado pelo Giannis, cara. E não sei se vai ser uma troca pau a pau, se vai ser uma troca envolvendo o terceiro time. Vai depender muito da força que o Giannis fizer nos bastidores pra essa troca acontecer. Se fosse pra ser uma troca pau a pau, acho que seria Towns. O capital de draft que o Knicks tiver, o que não é muito, é um capital bem pouco, bem pequeno. E pelo Giannis. Né? Agora, se envolver um terceiro time, aí dá pro Bucks tentar pegar mais escolhas de draft vindo de um terceiro time. Mas, em essência, assim, em resumo, eu acho que o Towns vai ser trocado. Eu acho que ele vai ser trocado pelo Giannis. Eu acho que ele vai ser envolvido na troca do Giannis. E eu acho que mais cedo ou mais tarde o Giannis vai ser jogador do Knicks. Pra mim é o que mais faz sentido. Sinceramente. E aí, a estratégia de trazer o Holiday é muito boa. Aí o Knicks vai ser muito esperto. Tem que ver o que o Knicks vai ter que abrir mão pra pegar o Holiday, né? Que o Blazers não vai abrir mão do Holiday por qualquer coisa, né? Tem que ver. Mas se esse for o plano do Knicks, é um plano bom.
É um bom plano. Você traz o Holiday, usa ele ali pra, né, dar aquela chavecada no Giannis, faz o Giannis trabalhar nos bastidores pra forçar uma ida pro Knicks e bota o Towns na brincadeira pra trazer o homem. Acho que é uma estratégia boa, é um plano bom e eu acho que, sinceramente, eu acho que é questão de tempo, cara. Assim como o ano passado eu achava que era questão de tempo o Durant ir pro Houston e acabou se concretizando, eu acho que é questão de tempo pro Giannis e pro Knicks, cara. Essa lesão dele, e a postura dele nesse último jogo do Bucks, cara, eu até falei aqui, né, mano, me passou toda a vibe de que aquele foi o último jogo dele com a camisa do Bucks, cara. Me passou muito essa sensação. Enfim, a ver o que vai acontecer, mas, segundo Mark Stein, o Knicks tem um plano e o Holiday faria parte de toda essa engenharia pra trazer Giannis Antetokounmpo. E combinou com a camisa do Knicks, hein? Combinou com a camisa do Nicão. Isso tem que ser falado. Tem que ser falado. Enfim. Seguindo. Deixa eu só ver o que saiu aqui. Que pingou notificação. Agora tem que ficar esperto, né? Chegando fevereiro, irmão. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto com notificação. Não é nada, não. É só o Bills promovendo o Joe Brady como head coach. Caramba, porra, Bills. Bills que chegou a cogitar Philip Rivers como head coach, né? Pô, o Bills tá de sacanagem. Coitado do Josh Allen, irmão. Alguém salve Josh Allen. Josh Allen clama por ajuda. Meu Deus do céu. Ai, enfim. Vamos seguir. Vambora. Vamos seguir. Vamos pra cima, Grêmio. Vambora. Ó, na sequência, o que a gente teve? A gente teve o Lakers, né? Lakers vencendo o Bullsão lá no United Center, 129-118. Masterclass de Luka Doncic, 46 pontos, 7 rebotes, 12 assistências pro Luquita. Melhor jogo dele na temporada, uma das melhores atuações individuais da temporada. Eu acho que esse jogo do Luka de ontem, o jogo do Jokic no Natal contra Minnesota e talvez o jogo do Brown contra o Clippers, talvez tenha sido as 3 maiores atuações individuais que a gente teve na temporada. Acho que essas 3 foram as melhores, assim. Tem algumas outras, vai. O Shea teve algumas atuações muito boas, mas eu acho que essas 3 foram as melhores. A do Jokic no Natal, pra mim, foi de longe a melhor. E uma das melhores que eu já assisti de um jogador. O que o Jokic fez ali foi, pô, cadeira. Aí depois eu colocaria... Eu acho que eu colocaria a do Jaylen Brown em segundo. Até pela questão defensiva, né? Trancou o Kawhi Leonard. E em terceiro eu colocaria essa do Luka de ontem. Ontem o que o Luka fez ontem foi puta que putaria, mano. Até fico enrolando pra falar. Absurdo, cara. Absurdo o que ele fez ontem. E é importante destacar a eficiência dele nos arremessos, né? Porque um grande ponto de crítica à temporada do Luka é a falta de eficiência. E de fato, cara, o Luka, você pega as estatísticas, o Luka ele vem sendo pouco eficiente, né? Ele vem, claro, um volume altíssimo de tentativas e uma conversão não tão alta assim. E muitos turnovers, né? Isso, inclusive, é o que deixa ele abaixo de Shea e Jokic na briga pelo MVP. É uma das coisas, né? Claro, a campanha coletiva também faz diferença, mas a falta de eficiência, o excesso de turnovers é um ponto negativo pro Luka pensando em MVP. Só que ontem, cara, ontem talvez tenha sido a atuação nessa temporada onde o Luka melhor aliou volume e eficiência. 46 pontos com 8 de 14 para 3 pontos. 15 de 25 no geral. E assim, empilhando arremesso difícil. Uma quantidade cavalar de arremessos difíceis. Cara, mano, surreal. Surreal o que o Luka fez ontem. E pegando os últimos 4 jogos dele, a eficiência do homem tá aumentando, viu? Nos últimos 4 jogos, são 37 pontos de média, 10 assistências com quase 10 rebotes. Ele tá com quase média de triple-double nos últimos 4 jogos. Entregando splits de 52,3% no geral e 38,6% para 3. Se o Luka mantiver
essa eficiência junto com esse volume e o Lakers der uma subidinha na tabela, eu não digo que o Luka vai passar a Shea e Jokic. Não tô falando isso. Mas ele vai ter muita chance. A chance dele passar a Shea e Jokic é se ele fizer isso aí. É o Lakers pegar um top 3, top 4 e ele melhorar a eficiência dele. Se ele conseguir fazer isso, as conversas de Luka MVP vão ganhar mais força. Hoje, sendo bem sincero, pra mim é muito difícil pro Luka ganhar. Hoje, pra mim, é assim. Ou ele fica em terceiro ou ele fica em segundo. E ele ficar em segundo depende da elegibilidade do Jokic. Se o Jokic se tornar inelegível pro MVP, o Luka fica em segundo lugar. Fica em segundo lugar atrás do Shea. Se o Jokic continuar elegível, aí o Luka vai ficar em terceiro de qualquer forma. Porque aí a disputa vai ficar entre Shea e Jokic. Hoje o cenário é esse. Agora, se ele melhorar a eficiência e o Lakers subir na classificação, talvez ele consiga ameaçar Jokic e Shea. Talvez. Mas independente disso, a temporada do Luka, ela é impressionante, cara. E esses últimos jogos, e o jogo de ontem, foi uma coisa surreal. Inclusive, o Luka lidera com folgas a temporada em jogos de pelo menos 40 pontos, 5 rebotes e 10 assistências. Ele tem 3 atuações dessas, enquanto os outros só tem uma, né? Que é, no caso, Shea, Harden, Jokic, Reeves e Cade, tá? Ele também, nos últimos 40 anos, é o segundo com mais atuações dessa, ficando atrás apenas do Harden, que tem 26 jogos de pelo menos 40 pontos, 5 rebotes, 10 assistências. O Luka tem 24. Absurdo. Ontem, ele se tornou o 10º jogador a conseguir pelo menos 10 jogos de 40 mais pontos na história do Lakers. E o curioso é que ele fez isso em apenas 65 jogos pela franquia, né? Cara, é bizarro, cara. O Luka, ele é bizarro. E ontem foi o aniversário do jogo de 73 pontos dele, né? Aquele jogo incrível contra a Atlanta. Graças a Deus eu fiquei acordado aquele dia pra ver esse jogo. Graças a Deus, foi uma atuação histórica. E aí no aniversário dessa atuação ele me entrega essa, cara, masterclass, né? Coisa linda, o Luka é muito craque. E ontem, bela vitória do Lakers. Teve ali um perrenguezinho no terceiro quarto, né? O Bulls chegou a diminuir a diferença pra 1 ponto, mas com o Luka metendo 20 pontos no terceiro quarto, o Lakers conseguiu garantir a vitória, conseguiu garantir uma tranquilidade pro quarto período, fechou bem o jogo e conseguiu a sua 4ª vitória nos últimos 5 jogos, né? Leicão vivendo um momento muito bom. Lembrando que Chicago vinha de 4 vitórias seguidas, ou seja, era um jogo difícil pro Lakers, e o Lakers foi lá, conseguiu uma bela vitória, dominou o primeiro tempo, sofreu no terceiro quarto, mas conseguiu se recuperar e garantiu o resultado. 28ª vitória do Lakers, 23ª derrota do Chicago Bulls. Aí, pra encerrar, a gente teve o Rockets vencendo o Memphis Grizzlies 108-99, um jogo bem, né, bem complicado assim pra Houston, passou longe de ser uma vitória dominante, muito longe mesmo. O Grizzlies, cara, dificultou bastante a vida de Houston. Só que com Şengün e Durant passando dos 30 pontos, Houston conseguiu vencer. 33 pontos para o Alperen Şengün, uma atuação impecável dele. 15 de 17 nos arremessos, né, uma eficiência absurda. Inclusive, ele se tornou o primeiro jogador do Houston desde 1980 a entregar uma atuação de pelo menos 30 pontos, 5 rebotes, 5 assistências com 85% de field goal. É o primeiro desde 1980 a fazer isso. Nem o Hakeem Olajuwon fez isso. Só pra vocês entenderem. E os 88,2% de field goal que ele teve ontem é a 4ª maior marca da história do Houston Rockets de um jogador marcando pelo menos 30 pontos. Então, assim, uma atuação bizarra do Şengün. Isso tudo em 34 minutos, tá? Em apenas 34 minutos ele fez tudo isso. Jogaço. E o Durant, cara, bizarro, né? 33 pontos pro homem, 4 de 9 no perímetro, 11 de 24 no geral. Durant que marcou 30 pontos em 3 jogos seguidos, né? 3 jogos seguidos marcando pelo menos 30 pontos. Ele que tem 17 atuações de pelo menos 30 pontos na temporada. E é um Kevin Durant de quase 40 anos. E tá entregando isso. Inclusive, Durant e LeBron lideram a NBA em pontos em quarto período, né?
Os dois são os líderes da liga em quartos períodos, né? Os vovô aí estão... Os velhos estão brincando ainda. Os velhos conseguem brincar ainda, não tem jeito. Grande atuação dos dois. Né? O Aman Thompson também fez um bom jogo, né? Foram, acho que 14 assistências para ele. Melhor marca do Aman Thompson na carreira. E Houston, mesmo aos trancos e barrancos, conseguiu a vitória. Quinta vitória nos últimos 6 jogos para o Houston Rockets, tá? E encerrando, né? A gente teve o back-to-back entre Minnesota e Golden State. Os dois se enfrentaram no domingo, né? O Warriors venceu com uma grande tranquilidade. Ontem foi diferente, né? Ontem o Warriors poupou geral, né? Curry e Green não jogaram, além, né, de outros nomes importantes e tal, como a Hofford, no Melton e tal, o Kuminga, né? Obviamente, o Kuminga tá machucado. E aí, sem ter os caras, Golden State foi totalmente amassado pro Minnesota, que não teve Anthony Edwards, mas teve Gobert, DiVincenzo, Naz Reid, McDaniels. E aí, galera, né, o bonde do Lobão não quis nem saber, passaram o carro, né, vindo de 5 derrotas seguidas, né, eles precisavam urgentemente vencer e fizeram questão de vencer com gosto, né? Atropelo por 108-83, uma atuação terrível do Golden State, que chegou a doer os olhos, né? Eu não assisti o jogo completo, assisti só o condensado. E no condensado já me deu aflição ver o Warriors ontem, cara. Mano, que jogo feio, bicho. Nossa, o Podziemski ontem, nossa senhora. Nossa senhora, ontem o Podziemski ativou o modo bagre com força. A única coisa boa do Golden State ontem foi o Gui. Né? O Gui ontem fez um bom jogo, meteu ali um duplo-duplozinho, né? Inclusive, ele se tornou o primeiro brasileiro a marcar um duplo-duplo desde 2024. Né? O último a fazer isso foi o Mãozinha. Ele conseguiu, né, o Gui. Então, assim, com exceção do Gui, não teve nada pra se salvar do Golden State ontem, cara. Nada, nada, nada. Atuação terrível. E o Golden State, que sem Jimmy Butler, né, desde a lesão, tem 1 vitória e 3 derrotas. Ah, Golden State, difícil, hein? Se o Golden State não fizer uma troca, mano, sinceramente vai ser complicado pra esse time, tá? Porque mesmo se o Curry, cara, assim, jogar ainda mais do que ele tá jogando, e ó que ele tá jogando pra caralho. Mas mesmo se o Curry jogar ainda mais, eu sinceramente não consigo ver esse Warriors passando de uma primeira rodada. Não consigo. Se não trocar, se não conseguir um reforçozinho, mano, eu vou te falar, a esperança do Golden State é o Giannis ser trocado. E eu nem falo do Giannis ser trocado pro Golden State. Eu falo do Giannis ser trocado e outros jogadores do Bucks ficarem disponíveis. Porque aí, por exemplo, o Miles Turner ajudaria esse Golden State. É um nome pro Golden State buscar. Se bobear, um Kyle Kuzma poderia ajudar também. Kyle Kuzma vai fazer uma boa temporada, viu? Vai fazer uma boa temporada. Eu acho que a esperança do Warriors é essa, mano. Porque, cara, sei lá, olhando pro mercado, o Wiggins, talvez. Talvez o Wiggins poderia chegar. Seria um bom nome. Um comeback do Klay. Diferente de muitos, eu gosto do Klay Thompson, tá? Eu apostaria no Klay, inclusive... Que a galera tá enchendo o meu saco porque eu sugeri o Klay Thompson no Thunder é brincadeira, hein? Muito leigo, né? Muito leigo. A galera não tá vendo o Klay Thompson jogando pra caralho no mês de janeiro, porra. Poderia voltar pro Golden State também, seria uma boa, mas... Mesmo com algum desses chegando, tipo Turner, Wiggins, o Klay... Mano, ainda é difícil ver esse Warriors passando de uma primeira rodada nesse Oeste, mano. Cara, a lesão do Butler fudeu muitos caras. Muito, 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 muito. Enfim, derrota, né, feia e vitória do Wolves voltando a vencer depois de 5 jogos. Galera, é isso, tá? É isso, obrigado pela sua audiência nessa terça-feira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do programa, deixa o like, se inscreve no canal, né? Sempre importante. Ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo. Hoje eu devo tirar uma folguinha à noite, né? Nossa, foda que hoje o Thunder joga, cara. Ou se o Thunder me perde pro Pelicans hoje, bicho. Ou é pra cair o cu da bunda, mano. Nossa senhora.
Mas enfim, hoje eu devo folgar à noite, então a gente não vai ter pós-jogo, a menos que algo extraordinário aconteça, como por exemplo o Thunder tomar blowout do Pelicans. Se o Thunder toma blowout do Pelicans, eu venho aqui chorar minhas pitangas. Aí vocês vão ter que me ouvir chorando minhas pitangas. Aí vocês vão ter que me ouvir. Caso não, a gente volta amanhã, né, com o Switch TV Show, falando sobre os jogos de hoje, trazendo notícias. Deve sair vídeos de draft nessa semana, tá? Eu já comecei a soltar conteúdo de draft da NFL. Inclusive, essa semana vai sair mais um vídeo falando sobre os quarterbacks da NFL, né, os quarterbacks do draft da NFL. Vídeo bacana. Mas eu devo começar a fazer também conteúdo de draft da NBA, né? Devo começar a analisar alguns prospectos, falar sobre alguns cenários. Ansioso, tô bem ansioso pra esse draft. Promete ser um draft bem bom. Tão bom quanto esse passado, tá? Se bobear até melhor. Uma classe muito talentosa. E nessa semana talvez comecem a sair os conteúdos do draft da NBA. Então fica ligado para não perder, ativa a notificação. E valeu, gente. Obrigado pela audiência, tamo junto. Beijo no seu coração, seu lindo. E até a próxima. Falou, tchau!